A paz do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. A palavra do dia hoje está em Isaías 64. Diz a palavra: Ó, se fendesse os céus, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descias, e os montes se encurvavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, todas nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto, e nós fazem derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente se lembre da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto. Sião está feita um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvávamos nossos pais, foi queimada a fogo. E todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre essas calamidades, ó Senhor? Ficarás calado e nos afligirias tanto? Amém. Até aqui, né? 12 versículos. Glória a Deus. A qual, na verdade, é como uma oração mesmo, né? Que o servo de Deus estava fazendo aqui. Louvado seja Deus. Sejamos gratos ao Senhor pelo amanhecer. Graças a Deus, né? Por esse grande privilégio de ainda nós estarmos aqui, vivos, desfrutando das bênçãos de Deus, desfrutando dos seus milagres, das suas maravilhas, podendo nós se achegar um pouco mais ao Senhor. Porque muitos não tiveram esse privilégio, né, gente? Muitos foram ceifados muito cedo. Tantas pessoas que morreram sem consertar as suas vidas, achando que ia viver milhões de anos na Terra, né? E não se cuidaram. E ainda a gente tem que agradecer a Deus que ainda estamos aqui para se cuidar, né? Para se consertar, se humilhar diante desse Deus e para que a gente não venha negar essa tão grande salvação, né, gente? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela luz do dia. Louvado seja o Senhor pela natureza a qual nós estamos ouvindo os passarinhos louvando ao Senhor. Amanheceram cedo, hein?
Parece que levantaram mais cedo do que ontem. Eita, glória a Deus. Esse coral bonito, né, dos pássaros, louvando o Senhor. Glória a Jesus. E muitos irmãos também já levantaram de madrugada, né? Já intercederam pela gente, graças a Deus. Oraram, clamaram ao Senhor, agradecendo ao Senhor, né? E vamos também, nessa manhã, estar meditando aqui nessa palavra poderosa, a qual Isaías relatou, né? Isaías, o profeta de Deus, aquele profeta que falou para Deus: estou aqui, ó, envia-me. Mas, na verdade, ele teve que passar pela purificação, porque ele mesmo falou com a boca dele, que a boca dele era suja, era cheia de iniquidade, né? E assim o Senhor purificou os lábios dele. E aqui a gente se encontra quase no final do livro, no capítulo 64, e ele exaltando a Deus e orando pelo próximo, pelo povo, pela sua nação, reconhecendo os pecados, né? Ele se incluía aqui nos pecadores. Nós pecamos, nós fizemos isso, aquilo, né? Ele não está apontando alguém diretamente, ele está se incluindo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse assim para Deus: ah, Senhor, se fendesse os céus e descesses, se os montes se ecoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazer notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Então ele quis dizer que, se Deus descesse na terra, como ele fez várias vezes, né? Mas uma das vezes que a gente conhece foi quando ele desceu lá no Monte Horebe, né? Que a terra tremeu, porque o Deus desceu na terra, né? Aí ele falou assim: ah, Senhor, se isso acontecesse, né? Os adversários, eles iam tremer da tua presença. Então, mas não é assim, né, gente? Deus pode resolver muitas coisas sem precisar lhe descer, literalmente, né? Quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descia e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, olha aí o reconhecimento, né, de saber que não existe Deus além dele, do nosso Salvador, né? Nunca se ouviu falar de um outro Deus. Eles inventam aí muitas histórias, fazem deuses para si, né? Mas acabam em nada, né, pessoal? Mas um Deus como o Senhor não tem jeito, não tem, né? Não tem. Pode procurar, revirar, pesquisar, nunca vai encontrar um Deus como o nosso. O lugar dele é dele mesmo, não se toma, né? Cobiçaram o lugar dele, mas se decepcionaram, né? Não tem jeito, não. Ele é Deus e é Deus mesmo, né? E não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. E é um Deus que trabalha
para os que nele esperam. Tá vendo? E nós, pelas nossas ansiedades terreais, né? Pelas nossas preocupações, multidões de problemas, multidões de enfermidade, coisa e tal, né? A gente, muitas das vezes, se desespera. Mas aqui o profeta está dizendo que as pessoas que esperam pelo Senhor, Deus está trabalhando na sua vida, né? Por que que demora a resposta? Por que que demora muitas das vezes? Porque Deus está trabalhando. Muitas das vezes Ele dá um breque na gente, né? Dá uma brecada, né? Para que a gente venha, calma aí, né? Às vezes a gente está muito agitado, uma correria terrível. E quantos vão passar uns dias na Santa Casa, não é? Opa, fica aí refletindo, fica aí reconsiderando, né? Pensa um pouco aí, examina aí sua vida. É isso que eu te ensinei? É isso que você tem aprendido na minha casa? É isso que você tem aprendido na minha palavra? Então fica aí um pouco, né? Então tudo tem um trabalhar de Deus na nossa vida. Porque Deus é longânimo e Ele trabalha perfeitamente. Aí muitas coisas a gente vai entender. Ah, tá. Se eu não tivesse sido internado uns dias, eu não ia entender. Porque lá eu comecei a refletir sobre a minha vida espiritual. Aí a pessoa diz, Deus me deu uma segunda chance. Eu queria tanto sair de lá para louvar o Senhor, cultuar, ficar firme na igreja, né? Tudo isso. Nunca se ouviu falar e nem com os olhos se viu um Deus, além do Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. É Deus trabalhando, gente. Se a gente falar, eu estou esperando em Deus, pode ter certeza, gente, que Ele está trabalhando a favor disso, da sua vida. Seja a causa que for. Ele não deixa de trabalhar a nosso favor, gente. Né? Saíste ao encontro daquele que se alegrava e pratica a justiça, daqueles que se lembra de ti nos teus caminhos, eis que te irás, porque pecamos neles a eternidade, para que sejamos salvos, né, gente? Então é isso, né? Daqueles que lembram do nome do Senhor, o Senhor sai ao encontro, né? Mas Ele tem deixado de sair ao encontro de muito de nós, por conta do pecado, né? Quanto que a gente peca, né, pessoal? E isso afasta Deus da gente. O Senhor se alonga da pessoa que peca. Pecado, pessoal, não é só matar. Pecado não é só roubar, pessoal. O pecado não é só a violência. É tudo mais, gente. Tanta coisa mais. A incredulidade, a impaciência. Essas coisas geram pecado. Geram tristeza, né? Deus, Ele se afasta. E o pecado, gente, ele tá aí, né? Tá aí pertinho da gente. Muitas das vezes a gente deixa ele entrar. A mentira é pecado, glutonaria, as carnalidades gera pecado, né? A lascívia, talvez você não sabe o que significa. Lascívia, sensualidade, né? Tantas coisas que está escrito na palavra do Senhor, Gálatas 5:21, pessoal.
está escrito lá uma seleção, né, de pecados, que não herdaremos o reino se a gente ficar acomodado, né? Porque pecando e a gente cuidando disso para não pecar mais, com certeza seremos perdoados e não voltaremos mais ao mesmo pecado. Mas se a gente não cuidar disso, isso se torna uma gangrena. O pecado, gente, é gostoso, é uma delícia, né? Enganar alguém, dar risada, ai, é uma delícia, né? Piadinhas é uma delícia, é coisa mais boa, né? Quem falou que o pecado é ruim, né? O pecado não é ruim, não é verdade? Traição não é ruim, né? Se fosse ruim, quem que ia pecar, né? O pecado, gente, ele não dói. Se doísse, ninguém pecaria, né? Mas o problema é que tudo fica na alma. A alma fica negra, a alma fica na escuridão, né? E é refletido no rosto da pessoa. O rosto da pessoa fica aquele rosto ruim, aquele rosto feio, aquele rosto deformado, né? A pessoa vê no rosto da pessoa que ela não está bem, né? É as consequências do pecado. Aí, entre o versículo 6, diz assim, ó, mas todos nós somos como o imundo, e todas nossa justiça como o trapo da imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. E a ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu és o nosso liro, e todo nós obra das tuas mãos. Até então, Isaías não conhecia o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ainda não tinha nascido, Deus ainda não tinha enviado o Senhor Jesus. Tanto é que Isaías mesmo falou, profetizando, que Deus ia enviar o Senhor Jesus, um menino, né? E o principado estava sobre os seus ombros, e o nome desse menino seria Conselheiro, Pai da Eternidade, né? Maravilhoso, Príncipe da Paz. Então, porque até então, gente, não se tinha salvação para ninguém, né? Era como trapo de imundícia, sua justiça, e era como os imundos, era todo mundo igual, todo mundo pecador, tudo na sujeira. Mas graças a Deus, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para nos ajudar, né, gente? Para nos salvar, nos redimir, perdoar a gente, dar uma nova oportunidade para a gente, graças a Deus, né? Hoje a gente já não precisa mais falar, eu sou como um trapo de imundícia, a minha justiça não é nada, tal. E hoje a gente pode dizer, sou lavado, sou remido no sangue do Cordeiro, né? Hoje a gente tem obras boas, graças a Deus por isso. Hoje andamos na luz, hoje temos salvação, temos alegria, temos o louvor, né? Por conta que um menino nos nasceu, que um filho se nos deu, né? Glórias a Deus. E então, pessoal, Isaías dizendo, Senhor, nós somos assim o barro e tu és o nosso lírio. O que ele quis dizer, né? Que estamos na posição de barro, da onde ele vem a nos modelar, fazer da gente um vaso idôneo, um vaso bonito, resistente, porque as provas, as lutas, elas fazem da gente um vaso resistente, né, pessoal?
Por isso que a gente não pode correr de luta, a gente não pode fugir, né? A gente tem que enfrentar, porque aí vai modelando esse vaso, vai modelando o nosso caráter, né, pessoal? O Senhor vai forjando a gente, vai formando aquele vaso, né? Um vaso resistente aos falatórios profanos, um vaso resistente às tentações, né? Um vaso de Deus, somos um vaso de Deus, gente. Um vaso abençoado, um vaso idôneo, bonito, forte, certo? Porque tem muitos vasos, gente, que é necessário quebrar. Porque tem vaso que só de você passar perto ele cai. Já aconteceu isso na sua vida, não aconteceu? Já aconteceu várias vezes comigo, de você passar em um determinado lugar, dentro de casa, esbarrar. Puxa vida, você nem fez nada. O vaso, pef, cai no chão, quebra, né? Ô louco, né? E já aconteceu isso muitas das vezes, eu tenho certeza que com você já aconteceu pelo menos uma vez. Então, a gente tem vaso que é fraquinho, é podre, né? Mas o oleiro que é Deus, gente, não é porque o vaso caiu que ele vai descartar. Ele não é como a gente que vai lá, pega a vassoura, ou a pazinha e ajunta aquele caco e joga no lixo. Deus não. Deus, na sua infinita sabedoria e paciência, que nós acabamos de ler aqui, que nunca se ouviu um Deus como ele que trabalha de uma forma especial, ele vai lá, gente, pega esse vaso que quebrou, pega esses caquinhos e joga no lixo? Não, ele leva para modelar novamente. Ele mesmo modela. Às vezes ele trabalha assim do modo, gente, que chega a doer muito, né? Porque os cacos ele tem que ser modelado, então ele trabalha assim de uma forma que às vezes dói, né? Mas ele está refazendo o vaso. Tem que passar pelo processo do fogo, né? Às vezes depois do fogo ele pode até jogar dentro de uma água fria, né? Para poder dar aquela firmeza, né? Assim, né? E tem que ser bem resistente, né, gente? Então é um trabalhar de Deus. A nossa vida é assim também. Às vezes ele deixa a gente passar pelo fogo. É necessário, né? Às vezes a gente fica levando as coisas aí de qualquer forma. E às vezes então ele está com fogo, uma prova de fogo, uma prova ardente, para poder, ó, nos ajudar, né? Aí depois, gente, que o vaso está todo pronto, bonito. Bonito não, pronto, né? Porque depois de pronto não é bonito. Só o formato que é bonito. Mas aí vai então passar o quê? Vai passar um verniz, vai passar uma tinta, né? Faz até umas florzinhas, uns ornamentos, né? E o nosso Deus, gente, é o oleiro caprichado. Então, ele é zeloso. E é nós. Depois que ele faz com a gente, que nós passamos pelas provas e lutas, pela água, né? Lava a gente, né? Lava a gente pela palavra. Aí depois ele orna, né? Ele embeleza esse vaso. Ele dá dons, louvores. É os enfeites, né? É os enfeites. Aquele vaso bonito, aquele vaso que aonde colocar ele vai ficar, né? De serventia para Deus. É um vaso, ó, que não é que passou ali, só porque passou vai cair. Não, ele é resistente. Aonde coloca ele fica, né? É uma bênção na mão do Senhor. É um vaso, gente, que não se deixa levar por fuxiquinho, fofoquinha, né?
Esse vaso é abençoado, esse vaso já tem experiência, esse vaso foi quebrado, esse vaso foi modelado, foi feito de novo, né? Então Isaías disse assim: Senhor, Tu és o nosso oleiro, Tu és o nosso Pai, nós somos obra das Tuas mãos. Pronto. E não é bom a gente estar na mão dele, pessoal? Ainda que o processo é doloroso, o importante é no final, né? O importante é ser pessoa estruturada. O importante é ser uma pessoa, gente, que serve, né? Que serve. Serve para alguma coisa, não é verdade? Serve a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí então Isaías diz: Senhor, não te enfureça tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, Senhor, todos nós somos o teu povo. A tua santidade, Senhor, foi feita um deserto. Até a gloriosa casa do Senhor foi saqueada, né? Ah, Senhor, conter-se-ei ainda sobre essas calamidades, Senhor. Isaías falando: Senhor, tu vai ficar calado? Oh, Senhor, o Senhor vai nos afligir tanto, Senhor. Gente, não era fácil não, né? Hoje a gente tem que erguer as mãos para o céu, que é em cada quarteirão, em cada vila, pessoal, tem uma casa ungida para adorar a Deus, né? Os irmãos aqui choravam, porque eles queriam ir para a casa de Deus lá em Jerusalém, mas às vezes estavam derrubados, saqueados, né? Os inimigos vinham, saqueavam, roubavam tudo, porque na casa de Deus tinha ouro, tinha tantas coisas preciosas. Ai, quantas das vezes Jerusalém foi assolada. Ai, quantas das vezes o templo foi derrubado, né, gente? A casa de Deus. Mas aí você pode perguntar, mas por que Deus deixou? Por causa que aqui mesmo a gente acabou de ler, por causa das iniquidades, do pecado do povo. O povo pecava, que pecava, gente. Sabe, Deus abençoava eles e tal. Dali a pouco eles estavam fazendo ídolos com as próprias mãos, gente. E adorando aquele pedaço de ídolo que eles mesmos forjavam. E aí Deus e ídolo não se combinam. Essas coisas é maligna. E aí então Deus permitia que eles caíssem na mão dos seus inimigos. Quando caía na mão dos seus inimigos, aí eles voltavam para Deus, oravam, falavam que Deus era o Pai, falavam que Deus era o Senhor deles, que tirou eles do Egito, e se humilhavam. E Deus, pela sua infinita misericórdia, sempre perdoando o seu povo. Até então que, se um menino nos nasceu, né? E um filho se nos deu. Até que veio o nosso Salvador Jesus, e agora nós podemos adorá-lo, né? Em todo lugar. Mesmo que não tenha um culto hoje, não tenha um culto amanhã, mas a gente pode cultuá-lo 24 horas se a gente quiser. Porque Ele está conosco presente em nossas vidas. Amém? Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja em teu coração. Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Em nome de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.